Saudações, fãs de cultura pop! O vídeo de hoje é dessa história em quadrinhos aqui, Arqueiro Verde, A Busca, personagem da DC Comics, e essa é uma publicação da Panini. Então continue com a gente para mais um review. Pessoal, só antes de começar a análise, eu gostaria de pedir para vocês, por favor, curta o nosso vídeo, compartilhe também com seus amigos, com seus inimigos também. E se você gosta desse tipo de conteúdo, de história em quadrinhos, figuras de ação, tudo relacionado à cultura pop, se inscreva no nosso canal porque vem muito conteúdo aí pela frente. E você pode também ativar o sininho para ser avisado de quando entrarem vídeos novos. Então, vamos lá analisar essa história em quadrinhos. Essa história, Arqueiro Verde, A Busca, ela saiu nessa edição aqui, DC Especial número 1, uma publicação que nem existe mais da Panini. E olha só, na época que custava só R$ 9,90, gente, que maravilha, hein? Mas vamos lá, essa história, Arqueiro Verde, A Busca, ela se passa numa época do personagem em que ele havia morrido numa missão juntamente com a Liga da Justiça para salvar Metrópolis, e aí ele foi trazido de volta à vida numa fase muito bacana do personagem, escrita pelo super nerd Kevin Smith, figura aí bastante conhecida aí do cinema, dos quadrinhos. Ele trouxe o personagem de volta, para o universo DC, só que o Kevin Smith é um cara, super ocupado, cheio dos projetos, então chegou um momento assim que ele teve que sair da revista. E aí a DC deve ter, assim, surtado, Pô, e agora, como é que eu vou substituir um cara desse quilate? O Kevin Smith, ele transformou a revista do Arqueiro Verde na segunda mais vendida da DC, só perdendo pro Batman. Então, assim, não era uma missão muito fácil. Só que o editor da revista do Arqueiro Verde, ele teve uma sacada assim que para mim foi genial, que foi convidar o Brad Meltzer, que é um escritor de livros que na época ele estava em alta, estava com os livros entre os mais vendidos dos Estados Unidos, inclusive tem, se eu não me engano, 3 livros dele publicados aqui no Brasil. Acho que Os Milionários é o mais famoso deles. E foi uma decisão assim muito acertada, foi uma escolha assim que o editor acertou no alvo, entenderam? Eu sim. Eu entendi a referência. Então, falando mais sobre essa história, como eu já falei, o personagem tinha voltado, à vida, ele morreu, voltou à vida na fase do Kevin Smith. E aí, o que acontece? Imagine, tente se colocar no lugar do personagem. Você morreu e aí você voltou à vida, o que você vai fazer? Você quer suas coisas de volta, Então é isso que o Arqueiro Verde vai fazer. Ele vai, esse título, A Busca, é porque ele vai atrás dos pertences pessoais dele. E aí, juntamente com ele, nessa busca, está o antigo parceiro dele de ação, que antigamente era conhecido como Ricardito, mas que agora, já nessa história, ele já tinha assumido a identidade de Arsenal. E aí eles vão atrás desses pertences que já eram do Arqueiro Verde, só que aí também entra o primeiro detalhe que me chamou a atenção, que ele vai atrás das coisas que eram dele, mas ele vai atrás também de objetos que nem eram mais dele. Por quê? Porque como ele teve essa experiência de morte e volta à vida, eu acredito que ele passou assim a ver as coisas de uma forma diferente. Ele voltou assim para essa segunda vida com uma outra perspectiva. E eu me identifiquei muito com isso porque eu tive uma experiência com aquele vírus lá que vocês sabem qual é, E de onde veio. Assim, naquele momento eu não sabia se eu ia ou se eu ficava. Então eu ia querer fazer algumas coisas diferentes, coisas que eu deixava para depois, incluindo este canal, pessoal. Ele voltou assim um outro personagem, vendo assim, as coisas diferentes. Então tinha assim certos objetos que talvez ele não desse importância na primeira vida, mas que nessa segunda vida parece que ele entendeu o significado desses objetos, o quanto eles eram importantes para ele. Como vocês podem ver, é uma ideia simples. Só que aí entra a genialidade do escritor. Ele aproveita essa oportunidade para assim relembrar assim momentos importantes do Arqueiro Verde, porque cada objeto está ligado a alguma coisa do passado do Arqueiro Verde, então ele acaba resgatando assim esses momentos importantes do personagem e ao mesmo tempo ele rediscute esses relacionamentos todos do Arqueiro Verde, assim uma espécie de DR, mas não só com a namorada dele, mas com todo mundo que faz parte da vida dele. E você acaba se identificando bastante com o personagem. Então é por isso que eu digo assim que a fase do Kevin Smith foi muito bacana. Eu gostei, foi inclusive a fase dele que me fez me interessar pelo Arqueiro Verde, mas a fase que me tornou fã do personagem foi essa do Brad Meltzer. Mas não pense que fica só na parte das lembranças, aquilo lá que eu fiz no passado. Não. A história também tem um suspense, tem um mistério logo nas primeiras histórias muito bacana.
típico mesmo de livros de ficção, é a especialidade do autor, né? E tem também, assim, momentos de bom humor, doses de bom humor. Tem também uma dose de romance aí, para quem gosta. E tem também pancadaria. Não pense que, como é um herói, né? Um super-herói, é claro que tinha que ter. Então, todos os elementos, assim, de uma boa história, todos os elementos de uma história, assim, completa em todos os aspectos. Então, sabe, o Brad Meltzer tá, primeiro trabalho nos quadrinhos, o cara merece aplausos. Essa é uma história que eu recomendo demais. E além disso, tem também, não posso esquecer, da equipe de artistas, que inclusive é a mesma equipe que trabalhou com o Kevin Smith, o Phil Hester e o Andy Parks, que tem esse estilo de arte. Cartoon, né? Olha, todo mundo de queixo quadradão, mas que, assim, na parte assim, de interpretação do roteiro, do texto, eles trabalham muito bem, né? Porque eles têm esse estilo que os caras, assim, não são bons em expressão, em composição de cena, não. Eles mandam bem pra caramba. Então fica aí a recomendação do nosso canal, Arqueiro Verde, A Busca. Uma excelente história. Eu acho que dificilmente você vai se arrepender. Então eu agradeço aí a atenção de todos, principalmente quem assistiu o vídeo até o final. E não se esqueça, pessoal, de dar uma curtida aí no nosso vídeo. Um grande abraço e até a próxima.